Então a proposta hoje é falarmos sobre o tema no serviço cristão. Esse tema, ele está na introdução do livro Pão Nosso. E Emmanuel traz para a gente, em 1948, o livro Caminho, Verdade e Vida. E depois vem o Pão Nosso, em 1950. Então, nós pegamos a introdução do livro para que a gente possa trabalhar ela hoje. Tendo, então, esse alimento, chamado alimento espiritual, o Pão Nosso, para a gente poder colocar em prática a mensagem do Cristo, que é o Evangelho. Então, Emmanuel vem trazer para a gente, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 7, ele vai falar sobre o trabalho. Lá na definição que nós vemos na doutrina espírita em relação ao trabalho, a definição que nós temos é que trabalho é ocupação útil. Emmanuel, então, ele não foge dessa definição, mas muito pelo contrário, ele aprofunda essa definição, dividindo o trabalho em dois tipos de trabalho: o trabalho ação e o trabalho serviço. Então, para a gente observar, no trabalho ação, ele vai falar o quê? Que está no automatismo ou interesses. E o trabalho serviço é aquele em que não há despojamento. Então, o trabalho ação aqui, nós vamos ver qual situação e quais circunstâncias. O indivíduo, ele vai e faz as coisas, mas ele não faz se dedicando totalmente com sentimento naquilo que ele faz. Ele faz por vezes para aparecer, faz para receber algo em troca, ele não faz se dedicando em relação ao bem dos outros. Tem sempre uma situação, uma circunstância assim que não traz nobreza. Por exemplo, o indivíduo pode trabalhar em distribuição de cesta básica, distribuir marmitex, ele pode fazer atendimento de forma geral, ele pode vir aqui fazer estudo, pode trabalhar em reunião mediúnica, ele pode fazer o que for, mas se ele não colocar sentimento naquilo que está fazendo e colocar desprendimento naquilo que ele está fazendo, é uma coisa exterior. Então as pessoas veem e acham legal, bacana, bonito, o indivíduo faz, mas é pura exterioridade ou exteriorização, mas não do altruísmo, mas sim do egocentrismo do indivíduo. Já o trabalho serviço, é aquele em que há o despojamento. O indivíduo tem o desprendimento de fazer, querer o bem do outro, independente das circunstâncias. Em momento desses, de calamidade, acho que um monte de gente já veio aqui, já falou sobre isso, vou passar assim bem por alto, deu para a gente perceber a movimentação de pessoas que não faziam, que não trabalhavam em prol do bem do outro, se comover a ponto de fazer esse trabalho aqui, trabalho-serviço. Que muitas pessoas que se intitulam cristãs, até espíritas, ainda não conseguem, estão presos nesse trabalho aqui, no trabalho-ação. Então, no desenrolar do estudo, a gente vai ver por que nós trouxemos essa mensagem de Emmanuel lá do livro Pensamento e Vida. Então, na introdução do livro Pão Nosso, Emmanuel vem com o título no serviço cristão. A psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier. Ele pega a epístola, a segunda epístola aos Coríntios, de Paulo, no capítulo 5, versículo 10. Só para título de curiosidade, para quem talvez não saiba, às vezes, gente, eu estou falando para desencarnado também, tá? Vocês vão dizer, estou falando só para quem está encarnado, que todo mundo está cansado de saber. Não, tem desencarnado que está meio perdido, e aí vem uma luz e vem buscar a fonte de água viva. Aqui a cidade de Corinto, fica na Grécia. Então, Paulo não tinha condições de
estar sempre nos lugares e voltando, então ele fazia as cartas, escrevia as cartas, que é conhecida como epístolas, né? Então, no versículo 10 desse capítulo 5, ele está intitulado, claro, depende da tradução. Essa que eu peguei é uma tradução católica, ela está em busca da mansão divina, tá? Então, qual que era o pensamento deles? É ter uma casa depois da vida do mundo carnal aqui. Esse era o pensamento, era a preocupação da comunidade de Corinto. Por isso, ele escreve nessa epístola esse capítulo específico, em relação a essa mansão divina. Aqui nós vamos ver, ele encerra então com esse versículo. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito, estando no corpo. Eu coloquei corpo aqui em negrito para a gente entender que ele está falando aqui com a pessoa, o indivíduo encarnado. Ele faz essa carta para eles, ele está falando para aquela comunidade de Corinto. Então, qual que era a preocupação deles? Do que ia acontecer, que corpo que eles teriam no mundo pós a vida física aqui. Então, no mundo celestial. Por isso lá a tradução está mansão celestial. O que Paulo diz então para eles? Ele fala para eles que ao deixar essa tenda, essa casa, nós receberemos uma tenda nova. Uma casa não feita pela mão dos homens, mas pela mão de Deus. Então, quando tem a palavra lá, casa, tenda, nós espíritas já conseguimos compreender que Paulo está dizendo sobre o quê? Corpo físico. Só que quando ele fala para eles ali, depois dessa vida aqui, lá, né, no mundo celestial, teremos qual corpo então? Não é qual casa, é qual corpo. Nós chamamos de perispírito na doutrina espírita, né? Mas tem outras denominações religiosas que chamam de corpo astral. Não importa o corpo, o nome que a gente dê, é o corpo que Deus vai nos dar. Que vai depender de quê aqui? Do bem, segundo o bem, ou mal que tiver feito. Então, para chegar nessa conclusão, Paulo então continua falando que essa casa será então, esse corpo, será então feito pelas mãos de Deus. E que estando aqui no corpo carnal, né, ou nesse planeta, nós sofremos situações de dificuldades, dores e aflições. E que quando passarmos para o lado de lá, nós teremos uma condição melhor. Mas que eles ficam, né? Ele fala, nós ficamos ansiando para esse momento sem querer deixar o corpo físico. Quantas e quantas pessoas não ficam chorando em cima de um cadáver? E a gente já consegue compreender, com os ensinamentos dos Espíritos, que nós vamos nos desprender, né? Libertar do corpo e seguir nosso caminho. Então, nós vamos falar sobre isso também no final. Se não der tempo, as meninas cantam e eu não falo. O mais importante é elas cantarem. Então, o que acontece? Nesse diálogo aí, Paulo fala com eles que ele já estava na condição de partir, mas não estava no momento dele, porque nós não podemos adiantar a nossa ida. É necessário que a gente cumpra o nosso dever aqui enquanto encarnado, executando as nossas funções. Então a carta, esse capítulo, né, 5, ele fala sobre isso. Então quando ele fala em tribunal do Cristo, é apenas um símbolo. É apenas um símbolo. Por quê? Quando ele está falando em tribunal lá, parece que Jesus está sentado e está julgando cada alma que passa, ou cada espírito que passa. Não, não é assim. Aí nós vamos entender de uma forma melhor, lá no Livro dos Espíritos, nas questões 621 e 621A. Na questão 621, Kardec questiona, do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os benfeitores espirituais, onde está escrita a lei de Deus. Por quê? A lei de Deus pode estar escrita em algum pergaminho, perdido em algum sarcófago, em algum lugar, em algum local
né, desconhecido. E eles respondem que está na consciência. Então a lei de Deus está na consciência de cada um de nós. Kardec então desdobra essa questão para a questão 621A. Estando então a lei de Deus gravada na consciência do homem, qual então a necessidade dela ser trazida, ser divulgada pelos Espíritos, né? Ser revelada? Qual a razão? A resposta também é bem simples. Os benfeitores nos dizem que nós esquecemos e desprezamos as leis de Deus. Por isso é necessário que Ele nos relembre. Não está ali a questão 622. Na questão 622, Kardec questiona os benfeitores espirituais se Deus, ao longo dos tempos, Ele enviou homens para revelar a sua lei. Eles dizem que sim. Em todos os lugares, em todas as épocas, Deus enviou os seus emissários para relembrar a gente a lei que está incutida em nosso inconsciente, que a gente precisa despertar. Na questão 625, Kardec questiona os benfeitores espirituais se tem uma referência, né, desses homens que Deus mandou para revelar a sua lei, se tem uma referência para a gente. E eles respondem de uma forma bem direta: vede Jesus. Alguns pulam, né, essa palavra vede e pula para Jesus, vai direto em Jesus. Fica meio assim, é necessário a gente usar esse termo, vede Jesus. Por quê? Porque Jesus é a nossa referência. Então, essa palavra significa que nós precisamos observar as palavras de Jesus e as ações de Jesus, para que a gente consiga, então, procurar vivenciar o que Jesus vivenciou na sua mensagem, que não foi só da boca para fora. A gente vai vendo aí a diferença do trabalho-ação e o trabalho-serviço. Então, todo espírito, ao desencarnar, irá passar por um juízo de consciência. Então, não vai ser Deus, não vai ser Jesus, não vai ser meu pai, minha mãe aqui da terra, não. Vai ser a nossa consciência que vai nos deixar mais ou menos tranquilo, numa condição mais ou menos suave, né? Alegre, né? Feliz, de acordo com as nossas ações. Então, quando a gente conseguir despertar, buscar lá no nosso íntimo a lei de Deus, conseguir vivenciá-la, externá-la, nós vamos nos aproximar de Jesus e vamos ter a consciência mais tranquila do dever cumprido. Então, o Espiritismo nos mostra a realidade através dos próprios depoimentos dos Espíritos. Os próprios Espíritos trouxeram a doutrina espírita. Então, a doutrina de Kardec, eu sou espírita kardecista, é um termo muito estranho. Estava conversando, Renato, né? Até Divaldo falando sobre isso essa semana. Não é que ele estava falando essa semana não, tá, gente? Eu assisti essa semana, ele falando sobre isso. Que é até uma falta, assim, de... Seria uma falta de caridade eu dizer que eu sou espírita kardecista porque eu estou desprezando outras pessoas de denominações religiosas diferentes que têm comunicação com os espíritos. Ou mesmo o espírita. Porque a doutrina não é de Kardec. Kardec fez a codificação, ele tem todo o seu mérito. Um espírito assim que eu pelo menos não consigo imaginar a envergadura dele. Mas sei que é um espírito que não pertence ao nosso orbe. Então ele vem, cumpre a missão dele, traz a codificação, faz a codificação, né? Mas só que ela é dos espíritos. Eles é que trazem a mensagem, eles é que trazem as informações. Ele vai comparar informações vindas de vários lugares, que está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o quê? Uma das introduções é a universalidade dos ensinos dos Espíritos. Então, se eu tenho uma informação aqui, eu vou ver se essa informação bate com a outra informação em outro lugar, com médios diferentes, com espíritos, né, provavelmente diferentes, mas o espírito a gente não vai saber. Ele pode dar o nome que ele quiser, mas nós vamos saber se os médios tiveram ou não
esse contato. Então Kardec teve esse cuidado, né? De aproximadamente 1.100 espíritas, ou não vou falar 1.000 reuniões mediúnicas, né? 1.000 locais que faziam reuniões mediúnicas, porque na época muitas reuniões mediúnicas eram feitas na própria residência. Aqui, então nós vemos hoje, eles mesmos vêm contar para a gente nas reuniões mediúnicas. Quem participa em reunião mediúnica sabe disso. Quem lê um livro espírita, né, um livro de verdade, sabe que aquela história é real. Eles colocam um nome ali diferente, né, um nome, ou um codinome, melhor dizendo, para que a gente não identifique, mas a história, a essência é real. Agora, quando é um livro vindo de fonte não confiável, a história é inventada, qualquer um pode inventar, qualquer um pode assinar aquela história. Mas de cunho real é importante para que a gente aprenda a doutrina espírita. Gente, o slide está passando direto, tá? Foi até uma surpresa para mim aqui, eu achei que fosse passar por partes. Esse era direto mesmo. Então, Emmanuel começa a desenvolver, então, no primeiro parágrafo. Toda vez que tiver um número ordinário aqui, é o texto do Emmanuel, tá? Na introdução do livro Pão Nosso. Então ele começa: não falta quem veja no Espiritismo mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Aqui, o que ele está dizendo? Que essas experimentações, né, do campo, né, de experimentação fenomênica é o quê? É o indivíduo que quer ver fenômeno. Muita gente sai da doutrina espírita, ou nem vem para a doutrina espírita, porque ele quer ver fenômeno. Tudo bem, tranquilo, cada um com a sua opção. De repente ele veio realmente para trabalhar em outra denominação religiosa para ver fenômeno. Mas aqui no Espiritismo nós vemos essa situação, a fenomenologia. Então a nossa preocupação no estudo com a fenomenologia, sim, com a ciência, com a filosofia e com a moral, com a religião. Kardec, na época, né, por muito desenvolvimento científico, ele, apesar de não ser um cientista, mas ele usa método científico para poder fazer a codificação, né? Então ele faz comparações, ele faz realmente de uma forma em que não tem como haver contestação. Quem não conhece ainda, tiver a curiosidade de ver, tiver interesse, melhor dizendo, o livro O que é Espiritismo? É o Kardec debatendo com o cético e ele debatendo com o religioso da religião predominante na época do cristianismo. Então, dá para a gente entender direitinho que ele tem argumento. E quando o indivíduo não tem argumento, ele grita, ele nega aquilo que ele não consegue ver. Então, pelo fato de não ver, não significa que não exista. Kardec, então, ele vai preocupar com o aspecto científico, né, com consequências filosóficas e morais. Se eu ficar preso aqui, ó, lá na época de Kardec, era muito vista essa questão. O indivíduo não via a doutrina espírita como religião, era simplesmente ciência e filosofia, porque ele não se preocupava com as consequências morais. Emmanuel já vem numa época em que já estava definido para a gente, né? Ciência, filosofia e religião, no aspecto religioso. Eu tenho que pegar a ciência, o conhecimento, né? As atitudes aqui, de onde vem, de onde é a causa, né? E me ligar a Deus, com essa preocupação do melhoramento moral. Kardec também, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai definir 3 tipos de espíritas. O primeiro tipo aqui são espíritas presos aos fenômenos, espíritas conhecidos como superficiais. É o que eu acabei de falar agora. Ele preocupa em estudar, ele preocupa com o aspecto científico, com o aspecto filosófico e também preocupa com o aspecto moral, no sentido de estudar, tá? De estudar. O segundo tipo de espíritas
ele vai chamar aqui, são os espíritas imperfeitos. Estão atentos às questões morais, mas aplicam nos outros e pouco em si mesmo. Então o indivíduo vê o defeito nos outros e não vê o defeito em si. Ele procura ainda se melhorar um pouco, mas mesmo assim ele se preocupa ainda muito com os outros. A gente só vai conseguir andar para frente quando a gente parar de ficar preso lá atrás. Porque aquele erro que a gente acha que o outro faz, a gente já cometeu. Ou gostaria de cometer, mas não tem coragem. É necessário que a gente passe para esse tipo de espírito. Os bons espíritas são os mais conscientes, estudam e se dedicam ao desenvolvimento das questões filosóficas e na aplicação moral, principalmente na aplicação moral, porque não necessariamente eu ser espírita vai me dar uma condição boa nessa encarnação ou após o desencarne. Não, o título não vai dar nada, o título vai ficar aqui. O que importa são as ações. Então, o indivíduo pode estar em qualquer religião, ou estar em nenhuma religião, intitulada humana, mas ele tem a ligação com Deus, que é a aplicação moral aqui. É preocupar com seus defeitos, as suas dificuldades, e não ficar reparando na dos outros. Leon Denis, ele fala para a gente aqui no livro Depois da Morte, na 5ª parte, por quê? Ele desenvolve essa questão nas 4 primeiras partes. O que acontece com a gente quando a gente passa para o lado de lá? Se eu sei o que acontece quando eu parto para o lado de lá, é necessário que eu faça o quê? Que eu faça bom uso da minha encarnação, das minhas oportunidades, para que eu passe para o lado de lá numa condição melhor do que eu estava antes de vir para cá. Emmanuel continua. Muitos aprendizes da Consoladora Doutrina, desse modo, limitam-se às investigações de laboratório ou a discussões filosóficas. Kardec aqui nos afirma, abrindo a doutrina espírita, ele diz, discutiremos, mas não disputaremos. Por quê? Quando a gente fala em filosofia, é necessário o debate. Ou mesmo na ciência, é necessário o debate. Porque se a gente não conversar, se eu pegar um livro sozinho e estudar, eu vou ter uma visão. Se eu estudar aquele livro uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, eu vou sempre ampliando a minha visão. Agora imagine um grupo de estudos, em que várias pessoas ali estão observando a mesma coisa, em aspecto e ângulos diferentes. Com conhecimento que a gente já traz de vidas anteriores, agregada ao que a gente está relembrando agora. Então, é necessário, sim, essa discussão, mas não disputa. Então, o grupo de estudo serve para quê? Para o debate, para que a gente cresça. Não para provar que eu estou certo, que eu sei mais, não, muito pelo contrário. E a gente aprende também nos grupos de estudo a engolir o nosso orgulho. Tem uma frase muito interessante de João Batista que diz assim, que ele diz, assim, é necessário que eu diminua para que ele cresça. E ele é Jesus. Então, essas questões aqui, realmente, a gente precisa dessas investigações, mas é necessário que a gente não fique na disputa. É imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados quanto são as dos encarnados. Então, na escala espírita, a partir da questão 100, Kardec vai falar sobre isso. Mas, na verdade, quem quiser ir lá olhar e não foi, a partir da 96, Kardec já começa a conversar, a falar sobre isso, sobre essa questão da classificação dos espíritos. Aqui, a partir da questão 100, ele vai falar das 10 classes de espíritos. A gente está falando de espírito já. Então, são 3 ordens. Ele classifica a terceira ordem como ordem mais inferior, e essa ordem mais inferior, ele vai agregar ali 5 classes de espíritos, as 5 mais inferiores. São a dos espíritos imperfeitos. Ele não chama de espíritos maus, não, é imperfeito. E a segunda ordem, ele vai chamar de bons espíritos.
são os espíritos que vão ser classificados em 4 classes. E, posteriormente, ele vai falar sobre os espíritos de primeira ordem, que é classificado ali em uma ordem única. Ele teve o auxílio dos benfeitores espirituais para fazer essa classificação. E ele mesmo afirma que qualquer um pode fazer a classificação da forma que quiser. Foi para que ficasse pedagógico. Imagine a gente classificar na Terra mais de 7 bilhões de encarnados, a gente classificar cada... Fica difícil, né? Agora, imagina o tempo que ia levar para fazer isso. Então, quando ele fala que, olha, há tantas categorias de homens desencarnados quanto são as de encarnados. Quem são esses desencarnados aqui? Somos nós amanhã. E aqueles que estão desencarnados hoje, estavam encarnados ontem. Então nós passamos para o lado de lá da forma que nós estivermos aqui. Então se eu agregar conhecimento, agregar amizade e também inimizade, eu vou levar. Mas não levo as coisas materiais. Entidades discutidoras, levianas, rebeldes e inconstantes transitam em toda parte. Ele está falando aqui de desencarnado. Nós estamos rodeados deles. Por quê? Estamos num mundo de provas e expiações ainda. Então, esse reflexo aqui, que Emmanuel está dizendo, são daqueles que estão desencarnando. A grande maioria estão naquelas circunstâncias. Nessas circunstâncias aqui, ó, de espíritos ainda de terceira ordem. Desculpa. Então, ele continua dizendo, além disso, incógnitas e problemas surgem para todos os habitantes dos 2 planos. São duas humanidades que se interpenetram. Então, o tempo todo a gente está ligado com os espíritos, pensando neles e eles também pensando na gente. Então, tudo aquilo que eu faço, ou estou fazendo, eu vou estar sempre acompanhado. Paulo de Tarso afirma para a gente que nós estamos, rodeados por uma legião de testemunhas. Em tudo aquilo que a gente estiver fazendo. Então, se eu passo para o lado de lá, com raiva de alguém, com um problema sem ser resolvido, eu vou continuar com esse problema do lado de lá. Eu preciso resolver ele aqui. E nós chegamos do lado de lá com esse problema, a gente vai trabalhando o máximo possível para chegar aqui e resolver o problema. Aí a gente pede, Ou às vezes a gente não tem condição de pedir para ser uma prova, aí nós somos obrigados a passar por expiações, para que a gente valorize uma coisa que a gente não valorizava antes. Emmanuel continua, em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo, quer dizer, os espíritos superiores, distanciados da vida física, pugnam, lutam pelo espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em fator de espiritualidade santificante. Então, quantas e quantas pessoas a gente vê brincando com essa situação do intercâmbio? De ter contato, ou querer ter o contato com os espíritos. A gente vai ver no próximo slide. Mas aqui, o interessante aqui que ele deixa claro para a gente, que espíritos voltados ao trabalho e serviço, eles continuam lutando, pelo espiritismo com Jesus, para que a gente, tenha esse intercâmbio em fator de espiritualidade santificante. Eu comecei a estudar espiritismo em 95. Na época se falava muito das pessoas perguntarem, iam tomar o passe com a pessoa mediunizada, era muito comum isso, ainda tem. Mas aí queriam saber se deviam trocar de casa, podiam trocar de carro, o que podia fazer do ponto de vista material. Gente, ora, pede inspiração que a coisa vem. Não é eu perguntar um médium mediunizado para o espírito me responder e falar o que eu vou fazer. Não é assim que funciona. Se ele falar, não é espírito superior. Não vai me trazer progresso moral nenhum. Acreditamos que não se deve atacar outro ciclo de vida, quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele que respiramos.
O que ele está falando aqui? Em atacar, que eu comecei a adiantar no slide anterior, é ter contato. Então não adianta eu querer ter contato com espíritos se eu não buscar o progresso onde eu estou. Tem muitas pessoas que querem saber notícia de familiares. Com todo respeito a todo mundo que quer saber notícia de familiares, eu também quero. Mas vai acontecer quando a gente tiver condição de ter essa notícia, quando eles tiverem condições, e quando a gente tiver esse merecimento, e eles também. As coisas vão acontecer. Não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Então, Emmanuel nos diz aqui para que a gente não perca tempo. Eis porque para nós outros, que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade, é clima de serviço e edificação. Há cerca de 10 anos, 15 anos atrás aí, era até bonito falar que era espírita. E a gente tem uma fama de que o espírita faz a caridade, o espírita trabalha para o bem dos outros, como se outras, né, denominações religiosas não fizessem, não trabalhassem também pelo bem dos outros. Mas a gente precisa primeiro trabalhar para o nosso crescimento, para o nosso bem. Porque como é que eu vou auxiliar o outro se eu não me auxiliar? Agora, eu só vou me auxiliar se eu começar a me vigiar. Então, se eu falo mal dos outros, como é que eu vou ter moral para falar com alguém para não falar mal? Se eu bebo, como é que eu vou ter moral para falar com alguém para não beber? Se eu fumo, como é que eu vou ter moral para falar com alguém para não fumar? Eu avancei o sinal ali, chegando aqui. Foi sem querer. Não foi por querer. Aconteceu. Mas se eu tenho a mania de avançar sinal, como é que eu vou falar para o outro andar no trânsito respeitando a sinalização? Então a gente precisa pensar nesse lado moral que a doutrina espírita nos convoca, né? Ela nos mostra o que acontece do lado de lá. Sabendo então o que acontece do lado de lá, é necessário, né, ou é prudente, né, que a gente aja da melhor forma possível. Porque não é simples, né? O espiritismo ele não vem com uma simples expressão, né, de convicção de imortalidade, não. Nós estamos aqui para trabalhar em nome do Cristo. Por isso, Leon Denis, né, na introdução do livro Depois da Morte, nos diz: se já estamos cansados de viver como cegos para a vida, naquilo que de fato ela é, então é necessário que a gente faça o quê, então? Se eu sei que se eu plantar uma laranjeira, eu vou colher laranja, ou não vou colher nada, né? Porque uma só não adianta, precisa de quê? Como é que chama aquele lá, quando uma abelha vai... polinização. Então, se eu não tiver duas plantas ali, não vai adiantar. E se eu não tiver a abelha? Que está faltando também. Então, a gente vê que a gente precisa o quê? Perceber que eu vou colher aquilo que eu semear. Então, se eu semear amizade, se eu tiver sinceridade naquilo que eu faço, eu vou colher isso aqui mesmo. E vou continuar colhendo do lado de lá. É uma sequência. Eu tendo o hábito, então, da oração, eu vou orar na hora que eu tiver mais necessidade. Se eu não tiver o hábito, se eu não cultivar o hábito, como é que eu vou conseguir? Aí eu vou esperar com que alguém ore por mim para que eu consiga. Tudo bem. Por misericórdia, Deus permite, né? Deus dá essa concessão para que a gente peça uns pelos outros. Mas é necessário que a gente faça a nossa parte. Emmanuel, no prefácio do livro Missionários da Luz, o Espírito André Luiz, psicografia do nosso saudoso Chico, né, Francisco Cândido Xavier, ele vai falar que esse livro Missionários da Luz está na coleção Na Vida no Mundo Espiritual, né? Então, o texto é grande, mas isso aqui resume bem. Ao espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis.
de consolador da humanidade. É preciso também revelar-lhe a feição de movimento libertador de consciências e corações. Nós ficamos presos muito aqui, ó. Grandiosa e sublime tarefa, não apenas de consolação, mas de movimento, de sair da inércia, né, e buscar libertar os corações. Emmanuel continua: não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma, além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Então ele vem reforçar aqui, né, a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Jesus como exemplo para a gente. Mas não adianta. Às vezes, né, a gente até questiona, o que Jesus faria, né? Eu vou me comparar a Jesus? Não dá. Mas o que ele espera que eu faça? Dentro daquilo que eu adquiri de conhecimento, dentro das oportunidades que eu tive para adquirir conhecimento. Ou adquirir experiência. O que ele espera que eu faça? Aqui, Sócrates e Platão, né, definição de filosofia e da sabedoria, era preparar-se para o futuro. Infelizmente, pelo menos no Brasil, ficou muito deturbado a visão, o posicionamento de Sócrates perante a humanidade. Por quê? Eu falo isso porque eu acompanhei o período até o ensino médio dos nossos 2 filhos lá. Então eu sei o que era passado e o que é a realidade. Sócrates era visto para eles, se perguntar um jovem, um adolescente, alguém que saiu do ensino médio há pouco tempo aí, ele vai falar que Sócrates era alguém que humilhava os seus adversários. Fica mais ou menos resumido nisso aí. Pouca coisa mais, pouca coisa fora disso. Só que Sócrates, ele ensinava de graça. É difícil aqui a gente separar o que é de Sócrates e o que é de Platão. Por quê? É uma linha tênue. Porque Sócrates ensinou, Platão um discípulo de Sócrates, Sócrates não escreveu nada. Platão, então, ele vem, escreve, deixa as dissertações. Essas dissertações são ligadas a Sócrates ou a ele. Dissertações ligadas a Sócrates. Se alguém tiver uma dúvida do que eu estou falando, não é o Robson que está falando. Está na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Uma comparação da doutrina socrática com a doutrina cristã. Ali está a realidade de Sócrates. O que acontecia? Que ele mesmo afirma que ele fazia como a mãe dele. A mãe dele era parteira, e o que ele fazia então? Se a mãe dele fazia nascer à luz a um indivíduo, né? O indivíduo nascer, o bebê, ele fazia nascer de dentro do indivíduo o quê? O conhecimento, que está inerente no próprio indivíduo. Que Jesus fez de forma perfeita. Então, Sócrates, por ser um espírito superior, mas não dá para comparar com Jesus, ele ainda errou. Mas falar o que a escola fala dele é difícil. Então vamos lá dar uma olhadinha na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo para a gente saber quem foi Sócrates. Porque o que ele fazia, né, desenvolver virtude. Como é que é desenvolver a virtude rebaixando o adversário? Vocês lembram? Discutiremos, mas não disputaremos. Sócrates já estava nesse patamar de discussão. Para quê? Saber que a Terra não era o centro do universo. Saber que há continuidade da existência da vida. Que ela não se encerra no sepulcro, não. Passasse nas meninas no canto. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Aqui Emmanuel vem reforçar o caminho, verdade e vida, né? Ó, reajustar o caminho. Então, se eu estou numa rota que não está legal, parar e pensar. Estou fazendo o que é certo? Está tudo bem? Legal. Não está? Então vamos procurar.
Renovar a rota. Aqui, renovar a mente. Através de quê? Busca de conhecimento. Sempre ampliando o nosso conhecimento. E purificar o coração. Sempre com sentimento nobre. Respeitando o outro da forma que eu quero ser respeitado. É simples assim. Falei tanto em moral, né? Na questão 629 do Livro dos Espíritos, lá está a definição da moral. Kardec pergunta aos benfeitores espirituais qual a definição da moral. E eles respondem que é a regra de bem proceder, que é fazer a distinção entre o bem e o mal, que é fazer o bem para todas as criaturas. Isso é seguir a lei de Deus. Isso é a lei moral. Então, para Deus, isso é moral. O que é? Fazer o bem para todo mundo, independente de quem seja. Agora, eu, Robson, imperfeito, eu tenho minha régua da moral. Então a gente vê, é ético? É moral. É legal? A lei permite? A lei humana? Permite. Mas será que é o bem? Será que eu fazendo a distinção ali do bem e do mal, eu percebo que é o bem ou é o mal? Será que eu estou respeitando limites? Então, cada um tem sua régua de medir, mas para Deus não. O que você faz, ou o que a gente faz de mal para o outro, está errado, está contrário à lei de Deus. E o que a gente faz de bem para todo mundo, ou para os outros, porque não adianta eu querer fazer o bem para um para o outro. Eu vou tirar do Renato e dar para a Ana, porque é minha esposa, ou para a Solange, que é minha amiga. Não está errado? Tirar de um e dar para o outro? Não. Eu que tenho, eu tenho que perceber que eu devo fazer o quê? Distribuir. De que forma? Dando dinheiro? Não. Dando dignidade. Porque isso é moral. Emmanuel traz aqui essas 4 frases aqui, que não dá para fugir delas, né? Nem tudo que é admirável é divino. Se eu perguntar para vocês, carro alegórico é admirável? Tem pessoas que vão dizer, é admirável. Tem pessoas que já vão dizer que não é admirável. A gente sabe que é festa da carne, tem muito exagero, tanto na sexualidade, tanto no alcoolismo, quanto também na drogadição. Mas a alegria é tranquilo? É, sem problema. Mas os excessos, o excesso é divino? Não. Sem contar que a gente gosta da festa, principalmente quando a gente está na adolescência, a gente gosta da festa. O país para um mês. Só o Brasil que é feriado, festa de carnaval. Que é uma festa que diz o quê? Que a carne nada vale. É uma festa pagã. Nem tudo que é grande é respeitável. A indústria bélica é grande? É. Mas é que é respeitável perante Deus essa tecnologia? Não. Ela é usada para matar. Nem tudo que é belo é santo. Então, para que eu consiga fazer alguma coisa, é necessário que eu respeite os outros. Para que o final seja bom e santo. Então, se eu passar por cima de alguém perante algum trabalho, esse trabalho deixa de ser santo. O fim não justifica os meios. Eu tenho que procurar essa dignidade em todo o processo. Nem tudo que é agradável é útil. Descansar é agradável? É. Mas se eu descansar demais, o corpo entorpece, o corpo atrofia, o espírito fica entorpecido. Então, já não é bom. Passa a ser aquele trabalho-ação. O problema não é apenas o de saber, é o de reformar-se a cada dia por extensão do bem, para a extensão do bem. O importante, então, é a produção do espírito, aquilo que nós fazemos. É fácil, seria bom, seria cômodo ficar em casa deitado agora na caminha, nessa chuva assistindo um filme? Não seria. Mas eu, como espírito, eu estaria fazendo algo, né, para crescimento espiritual? Não, né? Aqui, para encerrar, então, o último parágrafo, Emmanuel vem nos dizer: afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho, sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior. Então, essa importância de nos iluminarmos interiormente. Porque segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo Paulo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, que a gente viu que é simbólico, é a nossa consciência, a fim de recebermos de acordo com o que realizarmos, estando no corpo o bem
ou o mal. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Esse versículo aqui é o versículo 10 do capítulo 5. Vou falar para vocês agora o versículo 9. Antes de Paulo trazer esse versículo aqui, que inicia aqui em todos, ele tem um versículo pequenininho, falando para nós fazermos encarnados, estando no corpo ou não, trabalharmos sempre para o Senhor. Ele fala essa frase. Estando no corpo ou não, trabalhemos sempre para o Senhor. O que ele está dizendo antes de falar isso aqui? Que encarnados e desencarnados nós continuamos trabalhando. Agora para encerrar mesmo, tá? Emmanuel, através da psicografia do Chico, no livro Renúncia, ele vai falar, né, os quatro passos de Alcione. Quem conhece o livro vai lembrar que é conhecer, a gente precisa estudar, né, para conhecer, meditar sobre aquilo que estudou, a gente já consegue chegar aqui nesses dois aqui de uma forma bem tranquila. Só que falta para a gente ainda sentir e viver. Na questão 165 do Livro dos Espíritos, lá o capítulo é sobre perturbação espírita. Então, quando o corpo físico morre, o espírito passa por uma perturbação mais ou menos longa de acordo com a condição do espírito. Então, Kardec pergunta para os benfeitores espirituais, não 65. O conhecimento do espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? A resposta é que sim. Por quê? O espírito já conhecia a sua situação. A gente já conhece a nossa situação. Mas eles falam que, eles continuam, maior influência é o quê? O bem que o indivíduo fez e a consciência tranquila. Isso vai contar muito mais do que o conhecimento da doutrina espírita. Aqui no livro Voltei, do espírito, que assina, né, como espírito Irmão Jacó, do nosso saudoso Chico também, Irmão Jacó, o nome dele correto, eu não sei pronunciar, mas eu vou tentar aqui, Frederico Finger. Ele era judeu e ele se tornou espírita e foi vice-presidente, né, da FEB. Ele era médium receitista, aplicava passe, fazia doações vultuosas. Ele foi um exímio trabalhador. Tanto é que quem faz o trabalho, faz o processo, trabalha no processo de desenlace dele, é nada mais, nada menos que Bezerra de Menezes. E ele acorda nessa transição de sair de morte física, ele vai acordar no colo da filha. Ele praticamente não dormiu, passou por um torpor apenas. Então, quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá, tá? É muito bom esse livro. Se eu continuar falando, as meninas não cantam. Então, o trabalho-ação transforma o ambiente. Ele é externo. As pessoas observam, né? Já o trabalho-serviço transforma o homem, ele transforma o indivíduo, ele transforma o espírito imortal para melhor. Obrigado por me ouvirem. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz.